Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, eu sou Carla Pavão, e também dos canais parceiros Filosofia e Movimento, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, o ABPR, canal do Sejus. Estamos juntos, juntas e juntos. No dia de hoje, eu gostaria de falar sobre o capítulo 10 deste livro, Espiritismo, Sociedade e Política, da editora Comênios. Ele está esgotado nesse momento, mas esperamos que em breve vocês possam comprar novamente. O capítulo 10 é de Luiz Signatis, ele ainda é membro do Sejus, mas ele não se considera mais espírita, por isso é importante que nós tenhamos este olhar ao fazer a leitura, ao comentar o capítulo. De toda forma, o tema é interessantíssimo, porque é o conservadorismo político no espiritismo brasileiro. E diante disso, como é um artigo muito extenso, eu gostaria de dividir em duas partes. Numa, nós vamos falar do conservadorismo político, nós vamos entrar nesse tema, ele vai entrar nas questões históricas desse tema, vai falar um pouquinho sobre o espiritismo e a burguesia liberal, vai falar sobre a guinada conservadora da burguesia e do espiritismo, e aí eu deixaria para um segundo momento, né? Ou melhor, eu vou dividir esse momento do liberal junto com haverá possibilidade de interpretação progressista na doutrina espírita. Então, eu vou deixar esses dois últimos tópicos talvez para um segundo programa, se esse aqui se alongar muito. Eu não costumo fazer isso, mas vamos ver quanto tempo dá. Bom, Luiz Signatis, quem é o autor? O autor é docente do PPG Ciências da Religião da PUC de Goiás e ele coordena ali um grupo de pesquisas interdisciplinares sobre o espiritismo brasileiro e internacional, que se chama Interespírito. Ele também é docente do PPG de Comunicação da UFG e ele coordena ali o grupo de pesquisas em comunicação e religiosidade, que se chama GPCOR. Então, ele vai dizer o seguinte, que desde a modernidade das revoluções liberais com a fundação do Estado de Direito, depois de inúmeras lutas, a laicização da coisa pública e segregou as crenças e instituições religiosas para o mundo competitivo da economia simbólica dos setores privados, a relação entre religião e política deixou de ser considerada pacífica ou normal. E aí ele vai entrar na experiência europeia milenar, principalmente na questão medieval, onde os dois principais estamentos, ou seja, o clero e a nobreza, compartilhavam as mesmas famílias nobres e reais, contra as quais se levantou parte da plebe que enriqueceu fazendo comércio, inventando a indústria. E tudo isso, né, deixou sequelas culturais bastante profundas na velha alma da Europa. E para vários países europeus, até os dias de hoje, o afastamento das vontades religiosas, o afastamento das vontades religiosas das questões públicas ainda é extremamente relevante. No Brasil, contudo, isso produziu uma outra realidade, né? Aqui a ideia de laicidade emerge a partir de lutas pela proclamação da República. Então, haveria esse alinhamento, né? Tinha esse alinhamento externo, civilizacional, mas não haviam conflitos decorrentes dessa relação promíscua ou não entre a igreja e o poder. Por isso, a laicização foi incompleta. Então, e muitas vezes apenas aparente, né? Tendo a república sendo construída sem que a res pública, como ele escreve, tivesse se constituído em sua separação clássica de interesses privados das elites econômicas e eclesiásticas. Então, ele vai comentar aqui sobre o exercício tradicional das capelanias nas Forças Armadas, que eram sempre acolhidas pelo sistema político e que são exemplos, né, desses religiosos que entram no orçamento público como servidores e não raro a serviço do proselitismo nas denominações a que se vinculam. E aí ele vai falar que essa conflitualidade entre a onda civilizatória do laico
e as tradições do poder religioso, do poder religioso herdadas no período colonial, elas vão continuar como cenário de fundo da realidade brasileira até hoje. E por conta disso, em diferentes matizes, né, é que as temáticas políticas e eleitorais bordejam as movimentações religiosas no país. Recentemente, Lula, inclusive, comentou que a questão religiosa não entraria, né, na campanha dele. Ele vai dizer o seguinte, que a Igreja Católica mantém até os dias atuais uma relação de proximidade quase orgânica com o sistema de poder, ocupando postos privilegiados em conselhos, em órgãos estatais, e especialmente com as verbas de assistência social e educação. E que as igrejas evangélicas, que surgiram com o liberalismo revolucionário, mantinham uma distância respeitosa dos sistemas de poder, mas desde a primeira metade do século XX, com o surgimento do pentecostalismo norte-americano e no Brasil, com a emergência dessas correntes, elas passam a se movimentar cada vez mais no sentido de acumular riquezas e conquistar postos de mando fundamentadas teologicamente pelo discurso de entronizar homens de Deus no poder, ou ministros terrivelmente evangélicos, como nós já ouvimos falar. Esse é um grifo meu, não está no texto do Signates, mas eu gostaria de lembrar o seguinte, aqui no canal Paz e Bem nós temos a entrevista nas playlists lá que eu mesma fiz, com o Gilberto Nascimento, que é autor do livro O Reino, onde ele conta como é toda essa construção do Edir Macedo para as questões, envolvendo as questões de religião e política. Se você perdeu, passe por lá e dê uma olhada. Voltando ao texto, ele vai dizer que as consequências dessas disputas podem ser facilmente entrevistas no funcionamento de parlamentos e poderes de diversos países, que a eleição de Jair Bolsonaro, como nós sabemos, a presidência da República, é um caso típico dessa interação de dinâmicas, e que não é segredo para ninguém que houve essa forte onda conservadora, depois do golpe de 2016, que depôs a presidenta Dilma Rousseff, advém, sobretudo, do meio religioso. É bom lembrar que daí que nós, grifo meu, né, aqui surgimos o canal aqui Paz e Bem. Então, e ele vai dizer que boa parte da resistência de esquerda a essa onda também é alimentado por esperanças e crenças na natureza religiosa, que o debate político brasileiro passa quase que obrigatoriamente pelas relações religiosas e de modo tão veemente que um político que se declare publicamente ateu poderá inviabilizar-se eleitoralmente. O espiritismo brasileiro, vamos lembrar que o espiritismo brasileiro tem até uma tese, tem até um livro da antropóloga Sandra, eu nunca sei se é Stoltz, mas é um desses dois nomes, que se chama Espiritismo à Brasileira, e ela não é espírita, e ela vai dizer desse espiritismo que se formou no Brasil, que está ainda muito distante de Allan Kardec, e vamos lembrar que a BPE, Dora Encontre, né, todos que estudam na Universidade Livre Pampédia, como eu, nós tentamos fazer esse retorno ao espiritismo, que é um espiritismo do seu fundador e filósofo Allan Kardec. Então, aqui nós estamos falando do espiritismo brasileiro. Ele vai falar, o conjunto doutrinário da origem europeia trouxe a noção de laicidade entaranhada na recusa de se tornar uma religião formal, que é a velha discussão, o espiritismo é religião? Então, não é, porque não tem templos, não tem sacerdotes, mas tem diálogo com esferas religiosas e tem suas práticas desde a França em atividades que, para os signates, são tipicamente religiosas, como a crença de Deus e a oração, mas se recusa a admitir ordenação, ritos e formalidades, e também hierarquia, gente, é importante a gente falar isso. E tudo isso são características das religiões organizadas, nós não temos isso. No Brasil, ele vai ser recebido na maioria por padres e leigos católicos, segundo a tese da Célia Ribas, que não esteve ainda conosco aqui, mas que dá aula na Universidade Livre Pampédia, é uma socióloga, e uma das teses dela se chama Em Princípio Era o Verbo. Eu já fiz um Paz e Bem sobre esse material. Que viam no Espiritismo uma concretização das expectativas religiosas cristãs e não tinham essa laicização
radical da Europa no horizonte de prioridades. Então, o Brasil ele vai ter uma realidade muito diferente do velho continente, porque ele ainda vivenciava, o seu modo, a escravidão e a proclamação da República. Então, ele já era socialmente desigual e injusto. Isso está aí até hoje, né? E essa foi a razão pela qual os primeiros espíritas tangeram o movimento nascente para a construção de uma religião piedosa, caridosa com os pobres, mais desvinculada das lutas sociais e políticas que produziram a mesma relação promíscua que testemunhavam nas igrejas. Vamos lembrar que Bezerra de Menezes era conhecido como o médico dos pobres, e vamos lembrar que nós progressistas, isso talvez ele fale lá na frente, mas é bom a gente frisar aqui, nós progressistas temos sempre essa questão de não falarmos de caridade, mas falarmos bastante em justiça social, que é necessária. Então, o espiritismo, voltando ao texto, o espiritismo brasileiro não tinha como ser idêntico ao francês, nem fiel às práticas do seu fundador, mas tinha os ideais libertários e de justiça social que animavam a burguesia revolucionária e deram surgimento a formulações utópicas na Europa, que eram mantidas pelos espíritas que liam o maçom espírita e socialista utópico Leon Denis com a mesma veneração com que compulsavam os estudiosos cientistas contemporâneos de Allan Kardec. Um século depois, em 2018, o país que viu um governo de extrema-direita subir ao poder, ele teve, quando Bolsonaro teve 48% dos votos no segundo turno, e um político extremamente controverso, que, do baixo clero da Câmara dos Deputados, que não cumpriu 28 anos sem nenhuma realização digna de nota, exceto na prática de um possível nepotismo, diante das restrições legais, como contratação cruzada de parentes, entre outras coisas, ele vai subir, né, autoritoriamente, representando todo esse retrocesso, por conta, né, de um Brasil aí os analistas políticos são melhores, talvez, do que nós, mas o Ignacio vai dizer que é um Brasil ignorante, paternalista, patriarcal e autoritário, além de profundamente preconceituoso e pernóstico, que saiu da escravidão sem que a escravidão saísse de sua mentalidade. Então, a adesão dos espíritas naquele momento da eleição, ela é muito alta. Deixa eu ver se ele traz aqui o dado. Olha, 40% dos espíritas votam em Bolsonaro. Atualmente, as últimas pesquisas revelaram que 33% desse movimento conservador ainda empaticamente se alinha ao Bolsonaro. 13% em Ciro Gomes, 13% em Haddad, do PT, 11% em Geraldo Alckmin, do PSDB, 7% em João Amoedo, do Novo. Ou seja, em outras palavras, as candidaturas de esquerda, elas obtiveram 26% das preferências, de direita 58%. Então, por isso também que nós estamos fazendo esse Paz e Bem, né, gente? Quem sabe, você que está aí alinhado ao movimento conservador, nos ouve, e a partir disso, a partir dessas raízes históricas, pode rever o seu voto para que ainda no primeiro turno nós consigamos, de alguma forma, refazer um caminho que tem sido tão sofrido para todos nós brasileiros. Onde voltamos no mapa da fome, temos 33 milhões de pessoas na fome, temos 73 milhões de pessoas na insegurança alimentar, as escolas, enfim, as instituições estão aí com tantas questões que vocês podem acompanhar junto ao Mauro, né, que faz o Fórum Café todos os dias. Voltando ao texto de Signati, então ele vai dar algumas explicações históricas e ideológicas para esse fato. Ele vai dizer que a teologia espírita, na sua dogmática, condiz inevitavelmente a esse tipo de posicionamento. Eu tenho as minhas divergências, embora eu não tenha intelectualmente e não seja tão gabaritada quanto o professor Signatis, mas eu vou passar o texto deles, que foi texto dele, que foi a proposta que eu fiz aqui no começo desse Paz e Bem. Deixe nos comentários se você tiver concordância ou divergência, e esse não é um texto que pretende colocar o espiritismo numa situação incômoda, mas é um texto aberto para que nós, a partir de um grande intelectual, possamos repensar e entender alguns caminhos que fizeram com que nós
chegássemos até aqui. O espiritismo e a burguesia liberal. Os registros históricos do espiritismo no seu início na França do século XIX remetem a uma corrente de pensamento nem sempre religiosa, mas tipicamente burguesa, que procurava dialogar com as classes trabalhadoras. Em plena Revolução Industrial, próprio Allan Kardec faz uma viagem a Lyon, que é relatada na Revista Espírita de outubro de 1861. E aí ele vai dizer o seguinte: com efeito, Allan Kardec, tá? Não é mais por centenas que ali se contam os espíritas, como no passado, mas por milhares. Melhor dizendo, não mais são contados e calcula-se que, seguindo a mesma progressão, em 1 ou 2 anos serão mais de 30 mil. O espiritismo os recruta em todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se propaga com rapidez, o que não é de admirar, por sendo essa classe que mais sofre, volta-se para onde encontra mais consolação. Kardec, 1861. Então, ele diz que Kardec, praticando a sua profissão de professor e dando aulas gratuitamente, ele não percebia, né, que estava fora de sintonia com essas classes menos favorecidas, né? E ele se preocupava, ao seu modo, com os trabalhadores. A origem da burguesia é a plebe medieval mesmo, né? Mesmo tendo enriquecido em atividades de comércio e indústria, e essa última projetada pelas invenções tecnológicas decorrentes do conhecimento científico, a cultura também inventada na modernidade, por consequência, o choque da plebe insurgente com a igreja, que proporcionou a retirada de Deus da equação do conhecimento, essa burguesia emergente e revolucionária da Europa iluminista, ela ainda mantinha uma identificação plebeia de origem. Então, não havia uma plebe, mas pelo menos duas, né? A dos burgueses ricos e a dos lavradores pobres. Mas que indiscutível que a identidade plebeia foi a geratriz de uma ideia fundamental na criação do Estado de Direito, a noção de cidadania universal, ainda que se possa dar alguma razão a Marx, que denuncia ser esse conceito apenas uma ideologia jamais levada ao seu limite nas sociedades capitalistas. A burguesia pode ser já uma classe e não uma simples ordem. É constrangida a organizar-se à escala nacional e já não exclusivamente no plano local e dar uma forma universal aos seus interesses. A leitura marxista, né, tendeu muitas vezes a ignorar, segundo os signatos, ou fazer uma leitura excessivamente radical dos elementos jurídicos e culturais fundamentais de uma sociedade contemporânea. Bom, aí ele vai dar toda uma questão aqui sobre a questão econômica, sobre o welfare de Estado, mas o que me interessa aqui é que ele vai dizer que a contribuição da burguesia no período iluminista do segundo milênio na Europa é reduzir ou simplificar esse papel revolucionário, porque ela estava comprometida com as transformações sociais que deram fim ao feudalismo, aos monarquistas absolutistas, mas a burguesia europeia ela funda um Estado no qual a soberania dos poderosos torna-se submetida a uma ordem legal, cujo fundamento repousa em uma concepção de democracia como exercício universal da cidadania. Então, o governante deixa de ser um mandante para ser um mandatário, isto é, ele perde sua soberania, que era advinda da indicação divina e por isso era hereditária, e torna-se um servidor público, um funcionário temporário com a obrigação de obedecer os interesses desta sociedade que ele governa. E o Estado é dividido nas suas funções de executar, legislar e julgar em instâncias autônomas, porém interdependentes, como nós vemos hoje. Gente, outro dia eu li um texto, não vou me lembrar quem era, justamente, acho que foi num jornal de grande circulação, falando sobre essa diferença entre executar, legislar e julgar. Mais do que nunca, no ano eleitoral, é muito importante que nós tenhamos essa visão de quem faz o quê. Voltando ao texto. A obra revolucionária burguesa, portanto, com todas as suas contradições, teve um sucesso indiscutível nas conquistas que teve do ponto de vista civilizacional. Na economia, ela teve uma criação jamais vista de desigualdades e injustiças sociais.
e a burguesia expandiu a produção de riquezas com complexidade inimaginável. E na política, refundiu o conceito grego da democracia em termos tão radicais que os próprios filósofos gregos aristocratas reprovam porque conferia poder ao vulgo e ao ignorante. Nesse caldo de cultura é que nós temos aí o entusiasmo intelectual, um enorme sucesso econômico e tecnológico da Revolução Industrial e cultural do conhecimento científico, no que se chamou do século das luzes, e surge o espiritismo de Allan Kardec, que era um intelectual típico, né, burguês típico, rigoroso no pensamento, cioso na moralidade, confiante no progresso, como uma lei universal ao gosto positivista. Aqui, a questão positivista. Eu aprendi com a Dora que Kardec não era um positivista, mas ele coloca aqui ao gosto positivista, né? Então, um século depois, já em outro país, que ele diz o Brasil, que é marcado por desigualdades sociais, né? O mesmo pensamento espírita se torna uma religião organizada. Então, para nós, progressistas, o espiritismo não é uma religião, mas aqui no Brasil ele se transforma nisso, numa corrente de pensamentos e práticas retrógradas e conservadoras. Então, para entender isso, a história dessa mudança, que aconteceu não só no movimento espírita, mas na sociedade inteira, e, sobretudo, na mudança da posição relativa da burguesia capitalista no sistema de poder. E por que que a gente tem essa guinada conservadora da burguesia e o espiritismo no Brasil acompanha isso? A pauta burguesa sempre foi liberal, né? Mesmo o socialismo utópico, ele deu acento especial às questões de igualdade, ele privilegiava a liberdade individual como apanágio do movimento revolucionário que derrubaria o absolutismo. As conquistas feitas desde então, em especial a extraordinária Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vamos lembrar que ela tem fundamentos comenianos, né, de Comênios, que inclusive é a editora da Dora que publica esse livro, vamos voltar ao texto aqui, consolidou de uma forma inequívoca a noção de cidadania universal como um fundamento do percurso civilizatório da humanidade. Então, isso se abre para o século XX para o quê? Para prolongar os direitos civis e o âmbito dos direitos sociais e acabam sempre nos movimentos liberais. Então, o reconhecimento do direito das maiorias oprimidas, como os trabalhadores, as mulheres e os negros, ele não tarda para reverberar em direção às minorias vulneráveis, que são as crianças, os deficientes e os homossexuais. Hoje em dia, eu não sei se os homossexuais estão, né, podem ser chamados de minorias. Então, desde a implantação do Estado de Direito, numa perspectiva de defesa da economia capitalista, o liberalismo espalhava uma guinada conservadora, né? E aí foi a emergência dos partidos e movimentos comunistas, em especial as revoluções socialistas dos países miseráveis do mundo, em especial a União Soviética, que tomou aquela potência, se tornou a potência bélica, que incomodou e impediu que o liberalismo se tornasse majoritariamente conservador. Então, tinha essa pauta da evolução dos direitos, a pauta do bem-estar, e havia uma reação política liberal com reivindicação básica dos trabalhadores para evitar o quê? Revoltas e revoluções populares que poderiam extinguir o capitalista. Então, o mundo do capital, ele cedeu alguns anéis. E quais são esses anéis? O welfare state, né? Que são os programas, né, de bem-estar. E no Brasil, essas conquistas, elas chegam muito tardiamente, demarcadas pela garantia de permanência ou de aprofundamento da desigualdade social. Então, a primeira delas foi a abolição da escravatura, que perdurou décadas em negociações lentas, até a sua extinção em 1888, mas com a mais completa indiferença em relação ao destino do miserável da população negra recém-liberta. Nos meados do século XX, ainda havia casos ilegais de escravidão. Bom, a gente vê até hoje, né? Pessoas em situação escrava, né? Ou situações, ou relações trabalhistas análogas à escravidão. O próprio Laurentino Gomes, ele vai relatar o seguinte:
Oficialmente, a escravidão acabou em 1888, mas o Brasil jamais se empenhou, de fato, em resolver o problema do negro, segundo a expressão usada por Nina Rodrigues. Liberdade nunca significou para os ex-escravos e seus descendentes oportunidade de mobilidade social ou melhoria de vida. Eles nunca tiveram acesso a boas terras, bons empregos, boas moradias, educação, assistência, saúde e oportunidades disponíveis para o branco. Então, nesse contexto, no final do século XIX, esse espiritismo nasce no Brasil, ele é trazido por religiosos católicos e não religiosos, pertencentes às elites das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e do Nordeste. Então, aqui ele vai ganhar o formato desta religião caridosa, que não é o que nós progressistas vemos, e vai ser animado, sobretudo, pelo socialismo utópico que vinha da França, na esteira da religião positivista de Comte. Por isso que se diz muitas vezes, Kardec era positivista. Não, Kardec não era positivista, mas aqui no Brasil ela teve esse tom. E aí, o que acontece? Quando acontece a Revolução, um monte acontece, gente, desculpa, a Revolução Socialista na Rússia, vários espíritas acabam esposando os ideais comunistas, sensibilizados pela ideia de que se tratava uma evolução natural e inevitável da sociedade. E o Sinué Miguel já esteve comigo aqui, já deu entrevista, está lá na playlist falando sobre meio ambiente. Se você perdeu, coloca Sinué Miguel na playlist que você encontra lá. Vai dar uma olhada. Sinué Miguel é uma liderança jovem e muito articulada do espiritismo e que tem esse olhar pelo meio ambiente. Então, vamos lá, ele vai dizer o seguinte, Sinué. Sobre o comunismo, vale destacar um texto extraído da revista Lisboeta Estudos Psíquicos, de maio de 1952, no qual se afirma que o comunismo é o tipo de organização social vigente no mundo espiritual, porém sem elementos de repressão, tal como acontece na Terra, já que todos buscam comunidades com as quais sejam afins. Assim, o mundo espiritual pode ser considerado como o paraíso comunista, com que muitos sonharam. Reformador, fevereiro de 1964. Isso foi citado pelo Sinué numa obra de 2002. Então, o que acontece? Alguns conflitos passam a imperar aqui, né? Um distanciamento do ideário espírita de posicionamento mais à esquerda. O primeiro e mais importante, ou seja, muda-se, né, tudo, é a percepção das religiões negras e sua proximidade com as práticas mediúnicas e espíritas. Então, no contexto cultural das grandes cidades, havia o que? Uma rejeição, que era bastante hipócrita das práticas espirituais herdadas pelos escravos, denominada pejorativamente de feitiços e sociologicamente enquadradas como magia, como formas de lhes recusar a condição de religião ou religiosidade legítimas. Então, dessas práticas, o recém-chegado espiritismo kardecista é que vai surgir o quê? Os terreiros, os centros e os terreiros de Umbanda. Então, o primeiro encontro que se tem notícia é do sociólogo Renato Ortiz, que conta a história de Zélio de Moraes. Essa história a gente tem aí no Caminhos do Espiritismo, eu não vou me ater a ela, mas eu vou voltar na questão do espiritismo conservador. Na virada do século XX, a percepção popular brasileira ajuiza os terreiros de Umbanda e os médiuns isolados, feiticeiros, entre aspas, como baixo espiritismo, eu não acredito nisso, relegam a essa condição de inferioridade. Tanto é que na mediúnica do Seju, gente, a gente tem lá Pomba Gira, a gente tem Preto Velho, a gente tem uma infinidade de guias e espíritos que se comunicam como eles acreditam que seja a melhor forma evolutiva que tiveram na Terra. Então, e aí também surge a questão do mesa branca, né? O uso da denominação espírita, eles vão passar a adotar o espírita não apenas por herança histórica, né? Mas ele vai nascer no seio deste movimento espírita. Então, eles discordavam, então, assim, a reação dos espíritas à época era discordar, né, dessa qualificação de inferioridade. Os intelectuais do espiritismo foram praticamente unânimes nessa posição durante toda a primeira metade do século XX, e eles queriam uma pureza doutrinária do espiritismo, reivindicando que o movimento espírita, as práticas estranhas e primitivas que o contaminavam, distorciam. Tem horror, existe uma obra espírita muito conservadora,
que quando eu me formei como expositora da FESP, onde eu não atuo mais, mas onde eu estive durante muitos anos da minha vida antes de ajudar no Sejus, que se chama Pureza Doutrinária. E eu tenho um profundo desconforto, tanto é que um aluno que fazia o curso comigo escolheu falar sobre isso durante a nossa formatura e eu não participei. Não participei porque eu discordava completamente. Então, inclusive quase fui expulsa do curso por conta disso. Foi muito difícil eu me formar. Seria algo único, alguém que sempre foi tão estudiosa como eu ser expulsa, mas eu quase fui pelas minhas posições à esquerda. Bom, vamos lá. Então, um movimento espírita, ele é formado, né, e a gente sabe pelo último censo também, por pessoas de classe média, classe alta, nascentes da burguesia brasileira, estudiosos, muitas vezes intelectuais, né, jornalistas, filósofos, advogados, e ele demora praticamente todo o século XX para se perceber aquilo que a antropologia e a sociologia já haviam assumido, cada vez com mais força, né, de que as culturas não são hierarquizáveis, e, sobretudo, que os negros e os indígenas não são cultural ou religiosamente inferiores. Eu prefiro dizer aqui, eu vou dizer da minha forma que o Ignácio diz, que o povo preto e que os povos originários não são culturalmente ou religiosamente inferiores. Então, e aí, tornado religião mais do que qualquer outra forma de conhecimento, a obra de Kardec foi rapidamente transformada num códex e convertida em critério de verdade para a composição da identidade espírita. Olha, eu diria que no movimento tradicional se conhece pouquíssimo da obra de Kardec. Se conhece tudo, menos Kardec. Mas vamos voltar aqui. Num quadro de feroz crítica dos intelectuais espíritas às práticas culturais mediúnicas das religiões negras ou afro-brasileiras, havia o clamor no sentido de que os médicos estudassem as obras básicas. Obras básicas que se fala no movimento são as obras de Kardec, mas eu também não concordo com essa denominação. Queriam que ele se prontificasse a estudar e conhecer a obra kardeciana ou para não permanecer nas tradições primitivas e inferiores. Olha aí o preconceito, gente. E ele vai defender que essa suposição é de origem racista, né? Num clamor pela educação e ignorância. Bom, aí nós vamos entrar, gente, senão vai ficar muito longo, eu ia truncar. Eu vou falar um pouquinho da literatura espírita que ele fala aqui. Ele vai dizer o seguinte: a literatura espírita, seguramente um dos maiores acervos de livros religiosos no Brasil, segue quase inteiramente essa vertente interpretativa tomada hegemônica após a institucionalização da religião no país. A predominância da literatura de autoajuda, concordo, e de viés psicológico é tão grande que a procura por obras que tratem de temáticas sociais ou políticas faz-nos chegar a uma disponibilidade muito pequena de alguns títulos, a maioria dos quais esgotados ou de difícil disponibilidade. Pois é, esse livro que a editora Comênios lança, né, que a Dora é uma das organizadoras e autoras, é algo... é uma raridade, né? E ainda mais porque tem a fala dos espíritas progressistas, porque não tem, né? O que você tem é romance, autoajuda, é o que a gente chama de espiritismo New Age. Então, por favor, se vocês puderem, comprem obras, né, da editora Comênio e dessas pessoas que fazem um trabalho sério, no sentido de serem polifônicas, mas também de ter um espiritismo crítico e dialógico. Voltando ao texto. Então, o que acontece? Essas obras que são diferentes, elas vão ganhar o ostracismo, né? Porque continua aqui o discurso liberal, social e transformador de Kardec, ele torna-se um espiritismo neoliberal, profundamente cioso da sua autopreservação, né? As recomendações que vêm de adequação à doutrina, enfim, isso existe muito até hoje. Então, dentro desse caldo de cultura, que se institucionaliza o movimento conservador, né, que algum debate social e político se tornou recentemente possível, centrado na figura de quem? Da mentalidade hegemônica do espiritismo brasileiro, que vem
Como? Com Divaldo Pereira Franco, que a gente vive contestando aqui, que tem um posicionamento direitista, ele é o principal orador espírita no Congresso Espírita de Goiás, ele fala de Jair Bolsonaro e tudo isso. Então, o Divaldo, ele é contestado pela BPE, né, por Dora Encontre, por outros educadores e profissionais que, sob a liderança dela, e a Dora tem a primeira tese de mestrado sobre espiritismo no Brasil com a mãe dela, né, que é o Ideias Sociais Espíritas, que estava ainda na editora Comênio. Então, ela manifesta tudo isso na internet. Então, ao enfrentar o Divaldo Pereira e representar um espiritismo que não é pautado por Chico Xavier, ainda que a gente tenha todo o respeito pelo que ele produziu, ele passa a ter o Divaldo, ele tem o quê? O beneplácito, praticamente, da Federação Espírita Brasileira. Então, é uma institucionalização desse espiritismo liberal, né? A reação ao conservadorismo de direita do Divaldo, ela é significativa, mas ainda é minoritária, e nós estamos, aos poucos, tentando ocupar esses espaços, e houve um Encontro Nacional de Espíritas à Esquerda em Salvador, na Bahia, foi um dia em outubro de 2019, eu estava em aula lá na Pampédia com a Dora, mas a Dora mandou um texto que foi lido, e depois teve uma saudação do presidente Lula, na época em Curitiba, então nós estamos, né, assim, tentando criar essa resistência, e por isso que é importante esse debate aberto nas redes sociais, tudo que vem sendo produzido, tudo que vem sendo feito. Nós tivemos a pandemia, mas agora alguns coletivos já voltaram aos encontros presenciais. Tudo isso para dizer que nós chegamos no tópico. Haverá possibilidade de interpretação progressista na doutrina espírita? Então, ele diz que aqui a gente tem bastante material para um debate doutrinário, mas que o propósito dele era mostrar o conservadorismo espírita como algo histórico, circunstancial, e que existe uma conexão com o afivelamento doutrinário que ele recebeu. Mas, por ser uma doutrina de fundo iluminista, nascida no burburinho das ideias liberais de uma burguesia europeia, o espiritismo de Kardec ainda tem muito, né, de leis universais. O professor tem uma carta de princípios que pode, de alguma forma, combinar com o liberalismo, mas, de alguma forma, né, é possível afirmar que os recentes movimentos progressistas, no seio do movimento espírita brasileiro, inicialmente reativos às posições retrógradas de vários de seus líderes, podem ser percebidos como algo muito maior, como o início de uma trajetória de recuperação das energias transformadoras que o espiritismo perdeu com sua institucionalização sistêmica de meados do século XX. Nós não estamos falando de restauração, mas estamos falando de uma rearticulação do espírito transformador, caso seja desenvolvida de forma democrática e intelectualmente aberta. Poderá ser um promissor capítulo da história do espiritismo, cuja contribuição à transformação social sonhada por Kardec ainda não se concretizou. Espero que vocês tenham gostado. A programação do canal segue para quem quiser ver. Um beijo grande para cada um de vocês e paz e bem, gente. Paz e bem.